Para quem gosta de informação sobre o mercado, esse vídeo promete. Vou te contar daqui a pouquinho a respeito de uma faxina que a diretoria do São Paulo está planejando para o seu elenco. Bora contar também uma ótima notícia para o torcedor corintiano, muitos milhões de reais em caixa nos próximos meses. E o Palmeiras que recusou mais uma proposta por um atacante de lado de campo. Vou falar também sobre Chay, que agora é jogador em definitivo do Botafogo. Quem ainda pode e quem não pode mais ser contratado entre atletas que atuavam no exterior. Bora te atualizar sobre essa lista. Tem também uma lista divulgada sobre a FIFA ou pela FIFA de atletas. Quais foram os clubes que mais venderam atletas para o exterior nos últimos tempos? Por último, mas não menos importante, bora te dar uma atualizada sobre o que rolou no último dia da janela de transferências no futebol europeu. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, que legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações, só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e lembrar que o programa do Nicola dessa quarta-feira começa às 7 horas da noite. Não temos bola rolando, nem em Copa do Brasil, nem em Campeonato Brasileiro. Ótima oportunidade para a gente falar sobre a janela de transferências. Tirem todas as suas dúvidas a partir das 7 da noite, beleza? Bom, agora sim, bora começar o vídeo. Não sem antes lembrar que ele é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira de Barcelona, Chelsea, Liverpool, entre vários outros grandes clubes do mundo. E por que é tão bacana apostar na 1xBet? Porque você entra no site dos caras e tem todo tipo de aposta dentro de um mesmo jogo. Separei uma dica importante. Nessa quinta-feira tem jogo do Campeonato Brasileiro entre Fluminense e Juventude. O Flu atua como mandante e a cotação está bem interessante. A vitória do Fluminense está pagando R$ 1,92, ou seja, para cada real apostado, se o Flu vencer, você recupera 1,92. O empate está pagando 3,24 e a vitória do Juventude na condição de visitante pagando R$ 4,62. Só para arrematar, vale a lembrança de que usando o cupom Nicola, você tem 100% de bônus no valor do primeiro depósito. E o apostador iniciante que for lá na 1xBet e perder, tem até $10 devolvidos pela casa. Agora sim, bora começar o vídeo te atualizando sobre o último dia da janela de transferências no futebol europeu. Muitas movimentações, mas bem menos dinheiro investido na comparação com os últimos 2 anos. Em 2019, por exemplo, a janela de meio de ano movimentou 5,3 bilhões de euros. No ano passado foram 3,2 bilhões de euros. E nessa temporada, apenas 2,9 bilhões de euros, muito por causa do efeito da pandemia. É bem verdade que a gente teve muitas mexidas, especialmente nesse último dia. Por exemplo, o Atlético de Madrid anunciou a volta de Griezmann. Contrato de empréstimo com obrigação de compra, o Atlético paga 10 milhões de euros nesse primeiro momento e mais 30 milhões de euros em uma temporada. A curiosidade é que 2 anos atrás o Atlético de Madrid havia vendido o Griezmann para o Barcelona por 120 milhões de euros e agora recupera o jogador por apenas 40 milhões de euros. O Saúl, jogador do Atlético, acabou indo para o Chelsea, empréstimo de 5 milhões de euros, e o Barcelona anunciou no finalzinho da janela de transferências a contratação de Luuk de Jong, atacante holandês que vem do Sevilha por empréstimo, jogador de nível bem discutível. Nas últimas temporadas, em 94 jogos pelo Sevilha, foram apenas 19 gols marcados. Só mais uma curiosidade sobre essa janela de transferências: os 2 principais jogadores da atualidade foram negociados nessa janela. O Cristiano Ronaldo trocou a Juventus pelo Manchester United e o Messi trocou o Barcelona pelo PSG. Bora falar agora sobre um levantamento bem legal que a FIFA fez, referente ao período entre 2011 e 2020. Quais foram os clubes que mais tiveram jogadores transferidos para o futebol europeu? Se você pudesse imaginar um clube brasileiro, quem você responderia? Acertou quem lembrou do Fluminense. O time que mais vendeu atletas para a Europa durante esse período de 9 anos, de quase uma década. Foram 183 jogadores. Vou citar os 10 jogadores mais caros do período: Gerson, Richarlison, João Pedro, Wellington Nem, Kennedy, Wallace, Wendel, Evanilson e Ayrton Lucas. Na segunda colocação, um time pequenino, Grêmio Anápolis. É um clube dirigido por um português e que revela e coloca um monte de atleta no futebol de Portugal, até por isso o Grêmio Anápolis aparece com 137 transferências. Terceira colocação de outro clube empresa, Deportivo Maldonado, clube uruguaio de empresários que tem como grande objetivo levar jogadores para o futebol europeu. Quarto lugar do Boca Juniors, 119 atletas. No quinto lugar, o São Paulo, 117 negociações com jogadores ou de jogadores para a Europa.
O Palmeiras aparece em sexto com 98, o Fênix do Uruguai em sétimo com 97 transferências, o Corinthians e o Peñarol dividem a oitava colocação, 89 vendas cada um, e o Flamengo completa o ranking dos 10 primeiros com 87 jogadores transferidos. Bora trazer uma informação importante para o torcedor do Botafogo, o Chay, que é o artilheiro do time na atual temporada, são 8 gols marcados, foi comprado nessa terça-feira junto à Portuguesa. Ele estava emprestado até dezembro e existia uma cláusula nesse contrato de empréstimo que previa que até setembro o Botafogo poderia comprar 70% dos direitos econômicos por R$500 mil. Botafogo, muito preocupado com o assédio e com o sucesso que o Chay vem fazendo, se acertou com a Portuguesa e fechou a compra por R$380 mil. Aí você deve estar pensando, tá bom, mas e a diferença de 120 mil? É que com essa diferença o Botafogo abriu mão de 20% dos direitos econômicos. Então, a partir de hoje, o Chay pertence em 50% para o Botafogo, outros 50% para a Portuguesa. Jogador veterano que tem feito enorme sucesso e assinou um contrato de 3 temporadas. Ele chegou a falar a respeito desse sentimento, da confirmação de sua chegada em definitivo do Botafogo. Ele falou da seguinte maneira, abre aspas, oportunidade incrível estar aqui em definitivo. Estou muito feliz e não vai faltar dedicação. Espero conquistar acesso e títulos durante esses 3 anos, fecha aspas. A janela de transferências na Europa terminou e no Brasil, na segunda-feira, a gente viu encerradas as possibilidades de contratações de jogadores que atuam em clubes do exterior. Ou seja, todo mundo que está vinculado a um time de fora não pode mais ser contratado por clubes brasileiros. Mas tem gerado muita dúvida em relação a torcedores, alguns casos específicos. Por exemplo, o Davi Luiz. Por que ele pode ser contratado pelo Flamengo ou pelo Atlético Mineiro? É importante contar que antes do fim da nossa janela de transferências, na última segunda-feira, ele já estava livre, já estava desempregado, até por isso ele é um jogador que pode ser contratado a qualquer momento, até 24 de setembro, que é quando se encerra o prazo para inscrições no Campeonato Brasileiro. Então eu decidi fazer uma lista sobre jogadores que estavam na Europa ou no exterior e que ainda podem ser contratados por clubes brasileiros. O Davi Luiz, como eu já contei, é um desses casos. Ele tinha contrato com o Arsenal até o fim do mês de julho, ou seja, bem antes do término da janela de inscrições por aqui. Zagueiro Maicon, que foi especulado no São Paulo, no Flamengo, é outro caso parecido. Ele tinha contrato com o Al Nassr até 19 de julho. Passa férias forçadas no Brasil à espera de um acordo. Tinha proposta da Turquia e tinha conversas também com o Flamengo. Carlitos Tevez, lembra dele? Contrato com o Boca Juniors havia sido rescindido em 1º de julho. Ele disse que precisaria de algumas semanas para pensar o que faria e não descartou na oportunidade a chance de jogar no Corinthians. Como o contrato dele foi encerrado antes do fim da nossa janela, ele poderia ser contratado pelo Corinthians ou por qualquer outro rival. Outro nome importante, Sérgio Romero, goleiro de 32 anos de idade, argentino, disputou Copa do Mundo pela Argentina e tinha contrato com o Manchester United. Esse contrato acabou em 1º de julho, é mais um que pode ser contratado a qualquer momento. Irmãos Romero, o Oscar e o Henry Romero, rescindiram seu contrato com o São Lourenço na semana passada, mesma situação. Eles, inclusive, têm sido oferecidos pelo seu empresário Regis Marques para alguns clubes brasileiros. Estou tentando levantar direitinho os nomes e as possibilidades dos irmãos em relação ao território brasileiro. Para completar, Pastore, meio argentino de 32 anos de idade, que fez sucesso no PSG, não foi tão bem na Roma, teve no domingo seu contrato rescindido com o time italiano, não se acertou na Europa e está disponível para qualquer clube brasileiro. Tem ainda o Alain Imperiur, ex-zagueiro do Palmeiras, tinha contrato com o Verona, o contrato foi rescindido durante o fim de semana. Contei para vocês na live, no programa do Nicola dessa terça-feira, que o Alain Imperiur é esperado em Cuiabá para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Rodrigo Eli, zagueiro brasileiro revelado no sul do país, tinha contrato com o Alavés, o contrato se encerrou no fim da temporada passada, é mais um que pode voltar a qualquer momento. Para arrematar, queria te falar sobre jogadores que não podem mais ser contratados, foram alvo de especulações e esses caras estão descartados. Marcelo Groi, chegaram a falar que ele poderia ir para o São Paulo. O goleiro do Al Ittihad tem contrato com o clube saudita e dessa forma não pode mais ser contratado. Thiago Mendes negociou por semanas com o Flamengo. Tem contrato com o Lyon, também não pode mais ser contratado, somente a partir da próxima janela de transferências na virada do ano. Para completar, Inácio Ramírez, atacante uruguaio do Liverpool, quase todos os clubes brasileiros já pensaram em contratá-lo, mas isso só vai acontecer a partir de 1º de janeiro, quando ele também passa a não ter mais vínculo com o Liverpool do Uruguai e a partir daí vai ficar certamente
bem mais barato. Bora falar agora sobre o Palmeiras, repercutindo a notícia de que o Palmeiras recusou mais uma proposta do Grupo City, aquele grupo que tem o Manchester City e outros 10 clubes espalhados pelo mundo. De acordo com o Globo Esporte, o Grupo City fez uma proposta de 7,5 milhões de euros para a compra do Wesley. Seriam 6 milhões de euros à vista e mais 1,5 milhão de euros em bônus, atrelados à performance do jogador no clube que o Grupo City escolhesse. Detalhe, esses 7,5 milhões de euros seriam pela parte do Palmeiras, os 70% dos direitos econômicos, ou seja, 45 milhões de reais. É bem verdade que é somente 6 milhões que estariam garantidos, 6 milhões de euros. O restante já expliquei essa parte relacionada a bônus. O Palmeiras pela terceira vez disse não ao Grupo City em relação ao Wesley. O Palmeiras entende que a sua parte pelo Wesley vale pelo menos 50 milhões de reais, sem bônus, sem nada disso. Como todos os times europeus do Grupo City já não podem mais contratar jogadores, é difícil imaginar que possa existir uma contraproposta ou uma tentativa última de o Grupo City contratar o Wesley, vai ficar para a próxima janela de transferências. Vale lembrar que o Wesley tem 22 anos de idade, 63 jogos pelo time profissional do Palmeiras e 8 gols marcados. Bora falar agora sobre a faxina que está sendo preparada pelo Departamento de Futebol do São Paulo para o elenco profissional, e essa faxina vai acontecer nos próximos meses. Qual que é a ideia dos dirigentes do Tricolor? Eles nem vão falar abertamente sobre esse assunto, até para não criar um mal-estar. Mas eu consegui a confirmação de uma pessoa importante dentro do São Paulo a respeito de uma mudança profunda do elenco para a temporada de 2022. São dois os objetivos: dar uma mesclada para ter menos jogadores veteranos e, principalmente, abrir mão de jogadores caros que não têm um bom rendimento. Sabe quem encabeça essa lista? Daniel Alves. Sim, o lateral direito, o maior campeão em atividade no futebol mundial, são 43 títulos, só ficará no São Paulo se passar por uma readequação financeira. São Paulo deve cerca de 12 milhões de reais ao Daniel Alves e estão rolando uma série de reuniões com seus representantes. São Paulo fez uma proposta para parcelamento dessa dívida. Se o Daniel Alves não aceitar essa proposta, o São Paulo vai sugerir que exista um acordo para rescisão do contrato e esse pagamento em relação às dívidas passadas seja feito de forma parcelada. O Tricolor tem encontrado enormes dificuldades de bancar o salário de 1,5 milhão de reais por mês do Daniel Alves. Além disso, tem a questão técnica e principalmente a questão disciplinar. Depois de ser campeão olímpico com a seleção brasileira, o Daniel Alves deu uma entrevista reclamando do São Paulo e isso pegou muito mal dentro do Morumbi. E quais outras mudanças devem acontecer a partir do fim dessa temporada, lá para o mês de dezembro? O São Paulo vai tentar se livrar de jogadores como Vitor Bueno, Pablo, Thiago Volpi, Lucas Perry, entre outros. A faxina já começou com um jogador bem menos importante dentro do elenco, o Júnior Tavares, lateral esquerdo que estava emprestado ao Sport, foi devolvido ao Tricolor e nessa terça-feira chegou a um acordo para a rescisão do contrato. O vínculo só terminaria em dezembro desse ano. São Paulo e o Júnior Tavares se entenderam e o Júnior está liberado para procurar qualquer clube sem mais relação com o São Paulo. Tem ainda alguns jogadores voltando de empréstimo no fim do ano e dois deles, o Hudson que está emprestado ao Fluminense e o Trellis emprestado ao Sport, esses são cartas fora do baralho, têm contrato somente até dezembro e não terão seus vínculos renovados. Bora fechar o vídeo falando sobre o Corinthians, que completa nessa quarta-feira 111 anos de existência. Inclusive vai rolar uma live mais para o fim do dia, feita pelo Corinthians com uma série de atualizações e novidades. Mas a notícia que eu queria dividir com você me foi contada por um dirigente muito importante do clube. Esse cara me contou que o Corinthians vai ter direito, depois de um acordo com a Caixa, à bilheteria de seu estádio pelos próximos 2 anos. Dá uma olhada na frase que ele me falou, abre aspas. A partir de novembro, quando o público voltar, o Corinthians ficará com toda a receita da Arena por 2 anos. Ou seja, em novembro, esse prazo de 2 anos começa a valer. E essa pessoa completa. E quando o Corinthians começar a pagar pelo financiamento, terá direito a uns 70% da receita, fecha aspas. Só para lembrar, desde que a Neoquímica Arena foi inaugurada em 2014, o Corinthians nunca teve direito às receitas com bilheteria. Toda essa grana sempre foi destinada para o fundo que administra o estádio e essa grana era utilizada para o pagamento do financiamento. O
Como o Corinthians conseguiu convencer a Caixa de que esse momento era extremamente importante e era necessário montar um elenco melhor, de jogadores mais fortes, a Caixa acabou cedendo e permitiu que o Corinthians tenha 2 anos de carência. Então, a partir da volta do público, o Corinthians vai ter 2 anos para ter toda a bilheteria a seu dispor. Essa grana vai ser utilizada na montagem de um elenco melhor, no pagamento de salários, na utilização de contratações, enfim, o Corinthians vai utilizar essa grana como bem entender. E só para você ter uma mínima ideia do que isso representa, nos últimos anos, antes da pandemia, quando tinha a possibilidade de receber estádio cheio, o Corinthians faturava em geral 60 milhões de reais por ano com bilheteria, valores brutos. Sobravam para o fundo que administra o estádio 40 milhões de reais. Timão imagina que com um elenco forte que vai brigar pelos títulos, esse valor de 40 milhões pode ser ainda maior. Então, eventualmente, 45 milhões por ano. Se a carência é de 2 anos, a gente está falando de algo na casa de 90 milhões de reais. Bom, pessoal, eram todas essas as várias informações que eu queria dividir com vocês na manhã dessa quarta-feira, mês começando. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar like. Se você ainda não é inscrito no canal do Nicola, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, se dá uma baita força. A gente se vê de tarde com mais um vídeo e a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Tchau, tchau!